Bom, então, repetindo, se vocês giram, né, os seus dedos no sentido anti-horário, o seu dedo vai estar apontando para cima, e se vocês giram no sentido horário, o seu dedo vai estar apontando para baixo, né? Esse, basicamente, é o sentido do produto vetorial. Porque, por exemplo, quando você tem dois vetores, aqui vou colocar eles no espaço tridimensional, sim, e aqui você tem U e V. Então, o produto vetorial de U com V, nessa ordem especificamente, vai girar nesse sentido, no sentido anti-horário, e, portanto, o vetor resultante, produto vetorial, vai ser um vetor que aponta para cima. Então, sempre que você colocar os dois vetores na direção, né, da sua mão, e você fizer esse giro, você vai descobrir a direção do vetor, do produto vetorial, perdão, que vai ser um vetor, nesse caso, apontando para cima, porque a gente fez um giro no sentido anti-horário, e a mesma coisa, se U está aqui e se V está aqui, então o produto vetorial com V vai ser um vetor que aponta para baixo. Não sei se vocês conseguem enxergar isso aqui no espaço tridimensional, né? Como se fosse uma coisa que aponta literalmente na terceira dimensão, né? E a outra na terceira dimensão também. Por que essa regra é relevante, por assim dizer, né? A primeira coisa é que, eu não sei se vocês já perceberam, mas sempre que você vai parafusar ou desparafusar alguma coisa, abrir ou fechar uma torneira, e todos eles seguem o mesmo sentido. Então, sempre que você girar no sentido anti-horário, ele vai estar, na verdade, em qualquer lado que você gire, né? Ele vai estar apontando sempre para a direção do seu dedão. Então, por exemplo, se você tem um parafuso, né? E você finge que isso aqui é um parafuso. E você quer que ele vá para baixo, certo? Então você vai ter que fazer um giro nesse sentido, no sentido horário. E se você quer remover ele, ou seja, quer que ele vá para cima, então você vai girar no sentido anti-horário para tirar esse parafuso, por exemplo, né? E, na verdade, qualquer outro sistema acaba funcionando desse jeito. É uma convenção, no caso desses produtos, né, que são produzidos. Espera lá. Mas que também acaba vindo, de certa forma, da parte do eletromagnetismo. E aí eu não sei se o professor Carlos Frederico já explicou alguma coisa sobre, mas existe uma lei, a lei de Maxwell, na verdade são 4 equações, e uma das equações diz o seguinte: por todo fio, né, ou por todo lugar que passe uma corrente elétrica, né, e essa corrente elétrica ela gera em torno dela um campo magnético, né? Perdão, alguém pedindo para entrar na sala. E esse campo magnético, ele sempre vai ser gerado, por exemplo, aqui, se está apontando nessa direção, é como se você estivesse apontando o dedão na direção de I, então significa que o seu campo magnético ele vai estar girando em torno disso daqui, assim. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Quando você aponta o seu dedão para um lado, o seu campo magnético ele vai estar girando no sentido da sua mão, no sentido horário, né, no caso. Nesse caso, que é para a esquerda, né? Se for para a direita, vai ser no outro sentido. É claro, tudo depende do ponto de vista. Mas, em resumo, né? Essa regra da mão direita ela tem diversas aplicações, serve para bastante coisa, e é uma convenção, então essa operação ser desse jeito. Bom, continuando com o que eu estava falando, então eu defini o produto vetorial só para lembrar, né? Vou voltar aqui para ficar um pouco mais fácil, porque eu não gravei o comecinho da aula. Eu defini dois vetores, U e V, com essas 3 coordenadas, né? Para U, essas 3 coordenadas para V. O produto vetorial, então, acaba sendo o determinante dos 3 vetores I, J, K na primeira linha, onde I, J, K são esses 3 vetores do lado direito. Na segunda linha, vem as coordenadas do vetor que está à esquerda, né, do vetor U, nesse caso. E na terceira linha, as coordenadas do vetor V, que nesse caso está à direita do produto vetorial.
Executando esse determinante, a gente chega nesse resultado, né, onde y, u, z, v, etc. são números, né? Então, são números vezes i, j, k, que no final das contas a gente pode juntar isso, né, tirando em evidência o i, o j e o k, então dando um número vezes i, um número vezes j e um número vezes k. Portanto, o resultado desse produto vetorial é um vetor, né? Lembrando que o que está multiplicando o i é exatamente o que vem na primeira coordenada, o que está multiplicando o j é o que vai para a segunda coordenada, e o que está multiplicando o k é o que vai para a terceira coordenada. E aqui está o exemplo que eu fiz. Eu só estou recapitulando novamente porque eu não gravei, né, esse primeiro pedaço. Então, eu dei dois vetores, 1, 2, 3 e 3, 2, 1, e calculei o produto vetorial entre eles, então, da seguinte forma: i, j, k na primeira linha, 1, 2, 3 na segunda linha, que são as coordenadas do vetor u, e 3, 2, 1 na terceira linha, que são as coordenadas do vetor v. Calculando esse determinante, cheguei neste resultado aqui, com i, j e k. E segundo o que eu acabei de falar, né, o que multiplica i é o que vem na primeira coordenada, o que multiplica j na segunda, e o que multiplica k na terceira. Eu vou fazer mais um exemplo. Opa, vou colocar um branco de volta aqui. E nesse exemplo, já adiantando um pouquinho que eu vou fazer lá na frente, eu vou considerar u como sendo 2, 2, 3, v como sendo o vetor 1, 1, 2, e, portanto, o produto vetorial de u por v vai ser o determinante da matriz i, j, k, 2, 2, 3 e 1, 1, 2. E aqui eu gostaria que vocês me interrompessem se vocês não entenderem o que eu estou fazendo, tá? Calculando esse determinante, vai ficar i vezes 2 vezes 2, que vai dar 4i. Eu vou, na verdade, antes de fazer, eu vou repetir as duas colunas aqui, só para facilitar quem faz desse jeito. Então, vai ficar 4 vezes i, fazendo essa multiplicação, mais 3 vezes j, mais 2 vezes k. No sentido contrário, então, vai ficar menos 2k, menos 3i e menos 4j. Portanto, em i vai ficar 4 menos 3, então 1i. Em j eu tenho 3j menos 4j, então menos 1j ou menos j, tanto faz. E em k eu tenho 2k menos 2k, o que vai dar 0k, e aí é opcional vocês colocarem mais 0k ou não precisa, que vai dar o vetor 1, menos 1 e 0. Sim ou não? Eu consegui entender. Eu tô anotando agora. Alguém não entendeu como executar esse produto vetorial? É o determinante 3x3. Se tem dois jeitos de não entender. Não entendeu como coloca os vetores aqui, que é o u e o v, ou não saber fazer o determinante 3x3, ou não entender como juntar esses caras aqui, mas se alguém não entendeu, por favor, se manifeste, porque esse é o momento, né? Não? Ótimo. Uma propriedade geométrica do produto vetorial, assim como lá no produto escalar tinha uma propriedade geométrica que era poder encontrar o ângulo entre dois vetores, né, através daquela fórmula, vou escrever no cantinho aqui, né, que o produto escalar era igual ao módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo θ. Então, assim como lá no produto escalar, aquele produto tinha uma propriedade geométrica dada por essa equação aqui, o produto vetorial também tem uma propriedade geométrica que é
calcular a área do paralelogramo formado por dois vetores. Então, dados dois vetores U e V, eles formam, né, estando na mesma origem, não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas eles formam automaticamente um paralelogramo. Sim ou não? Sim. E essa área desse paralelogramo é dada, essa área aqui, né, de U por V, de UV, ela nada mais é do que o módulo do produto vetorial, ou seja, o tamanho daquele vetor dado como produto vetorial de U por V. Um melhorzinho esse X. Então, para esses dois vetores específicos, por exemplo, né, U e V que estão aqui, eu calculei que o produto vetorial entre eles, U com V, dá 1 menos 1 e 0. E o paralelogramo formado por eles, a área desse paralelogramo, é dada pelo módulo, então, desse 1 menos 1 e 0, que vai ser a raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, que dá raiz de 2. Sim ou não? Repete essa última partezinha ali do. Falou agora? Que deu raiz de 2? Tudo bem que a área é o módulo do produto vetorial, Sim. foi o que eu acabei de falar, né? Só que o que é módulo de um vetor? Não é a raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente? A gente definiu isso na aula passada, né? Ah, sim, sim. Que para calcular o tamanho de vetor, eu tiro a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, da segunda coordenada ao quadrado, da terceira coordenada ao quadrado. Portanto, nesse caso, dá raiz de 2. Tudo bem? Sim. Ótimo. Bom, então, se a área desse paralelogramo é dada por esse módulo, a área desse triângulo definido pelos dois vetores, desse triângulo aqui definido pelos dois vetores, do triângulo, nada mais é do que a metade dessa área do paralelogramo. Então, vai ser o produto vetorial em módulo sobre 2, ou vezes 0,5, vezes meio, tanto faz. Sim? Sim, certinho. No caso do exemplo que eu acabei de aplicar, né, seria a raiz de 2 sobre 2, entre esses dois vetores. Né? Então, um exemplo prático. Vamos lá, para o GeoGebra. Então, eu vou definir um triângulo qualquer aqui, que eu não sei. Tá aqui, triângulo qualquer. Ainda não é um triângulo, né? São só 3 pontos. Então, agora eu tenho meu triângulo ABC, certo? Onde o A... Vejamos. Sim. O A é o ponto 2, 3. Eu vou anotar aqui do lado enquanto eu estou falando. Então, o A é o ponto 2, 3. O B é o ponto 5, 5. Estão conseguindo ver isso, né? Sim. E o C é o ponto 7, 3. Tá exatamente o que está aqui, né? No lado esquerdo, na verdade. São as coordenadas de cada um dos pontos A, B, C nesse plano. Só que lá a gente está trabalhando com um espaço, né? Então, na verdade, eu posso enxergar esses 3 pontos como estando no plano onde o Z é igual a 0. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Então, adicionando uma terceira coordenada, é como se esses 3 pontos estivessem no chão, vamos dizer assim. Eles têm a mesma altura, né? Nenhum deles está saltando fora desse plano. Tudo bem? Tudo bem. Então, para calcular a área desse triângulo,
Claro que eu posso fazer base vezes altura dividido por 2, mas aqui eu teria que descobrir essa altura, que não é tão complicado assim, mas ainda poderia fazer isso. Ou eu posso usar o que a gente acabou de ver, né? E essa área ela vai ser dada pelo produto vetorial do vetor que sai de A e vai até B. Então, o vetor AB, deixa eu ver se consigo colocar esses vetores aqui. Então, o vetor AB e o vetor AC. Calculando esse produto vetorial AB com AC e dividindo por 2, eu tenho a área desse triângulo segundo o que eu acabei de escrever. Então, só um minutinho. Voltando lá para a parte. Se eu calcular a área, se eu quero calcular a área do triângulo, basta fazer o módulo do produto vetorial do vetor AB pelo vetor AC e dividir isso por 2. Tá claro isso no contexto que eu acabei de colocar? No que eu estava explicando antes? Que o produto vetorial entre esses dois vetores, AB e AC, vai dar exatamente sobre 2, perdão, vai dar exatamente a área desse triângulo aqui? Sim. Tá sim, professor. Ótimo. Eu não sei como é que eu uso para calcular a área aqui. Tem que selecionar um polígono. Não sei se isso funciona. É que não tenho... Só um segundo, eu vou colocar aqui para a gente chegar no mesmo resultado, tá? Deixa eu só achar onde eu faço um polígono aqui nesse negócio. Daqui. Polígono. Então vai ser o polígono ABC. E a área desse polígono, segundo o GeoGebra, vai dar 5. Então o resultado que eu tenho que encontrar lá nas minhas contas, como o produto vetorial de AB por AC sobre 2, em módulo, vai ter que dar 5. Né? Então, só lembrando, o vetor AB, eu defini isso na aula passada, no finalzinho, é B menos A, que nesse caso vai ser 5, 5, 0, menos 2, 3, 0. Nesse caso, então, vai dar o vetor 3, 2, 0. Tudo bem? O vetor AC é o vetor C menos A, que vai dar 7, 3, 0, menos 2, 3, 0, ou seja, vai ser o vetor 5, 0, 0. Não estou enganado. Só confirmar ali o primeiro, ok. Então, eu tenho que calcular o produto vetorial entre eles, AB e AC, e isso é o determinante da matriz IJK 320, 500, que dá 0 vezes I, mais 0 vezes J, mais 0 vezes K, menos 10 vezes I, menos 10 vezes K, menos 0 vezes I, menos 0 vezes J. Em resumo, vai dar só o 0I, mais 0J, menos 10K, que dá o vetor 0, 0, menos 10. Até aqui tudo bem? Sim ou não, pessoal? Sim, sim. Sim. E percebam que os 3 pontos, né, e portanto os 2 vetores, tanto AB quanto AC, eles estão no plano XY, naquele plano onde Z é igual a 0, correto? Porque aqui as coordenadas dos pontos vocês podem ver que é 0, e portanto os vetores também, as coordenadas de Z são 0. Então eles estão no plano XY. O vetor que saiu de AB, produto vetorial com AC, ele está exatamente no eixo perpendicular ao plano que a gente estava. Não sei se vocês conseguiram enxergar isso. Ele aponta exatamente como se fosse o dedão da regra da mão direita que a gente falava antes. Tudo bem? Nesse caso, especificamente, ele está apontando para baixo, né? E a gente pode ver, inclusive, porque AB está aqui, certo? E AC está aqui. Quando a gente faz o produto vetorial, ele vai sair no sentido horário, e, portanto, o dedão ele tem que estar apontando para baixo. Se esse plano ele tivesse deitado no chão, né?
Se vocês deitarem o monitor de vocês, né, para ele virar para cima e fizer a regra da mão direita em cima dele, vocês vão ver que o seu dedão vai estar apontando para baixo. Nesse caso específico da tela, se vocês fizerem na mesma direção em que os vetores estão, o seu dedão vai estar entrando na tela, né? Consegue enxergar isso? Consigo. Estão esfregando a mão no monitor de vocês aí no momento? Tá. Portanto, a área do triângulo, como eu falei lá em cima, vai ser o módulo desse vetor AB vetorial AC sobre 2. Onde o módulo desse vetor, 0, 0, menos 10, né, que é o produto vetorial que eu acabei de calcular, é a raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado, sobre 2, que vai dar a raiz quadrada de 100 sobre 2, que é igual a 10 sobre 2, que é 5. Que é exatamente a resposta que a gente obteve lá no GeoGebra. Sim ou não? Sim, só tô anotando, pera. Tá, perfeito. De qualquer forma, a aula vai ficar gravada. Eu vou disponibilizar ela assim que a gente terminar. Ah, sim. Assim que a gente terminar, não, né? Assim que chegar a parte da noite, provavelmente onde eu vou ter um tempinho para mandar, porque eu tenho uma aula logo em seguida. Mas tá claro, então, como a gente calcula a área de triângulo e paralelogramo usando vetores, se eu tenho os pontos, né, de um triângulo ou de um paralelogramo, basta encontrar os vetores que preenchem, por assim dizer, essa área, vamos dizer assim, né? No caso, se eu tiver muito mais pontos, né, eu vou colocar um exemplo com 5 pontos, né? Eu posso pegar essa área, por exemplo, A, B, C, D e E. E eu posso separar isso em triângulos. Por exemplo, esse primeiro triângulo, digamos que essa seja a minha área a ser calculada, tá? Esse polígono. Eu posso separar isso nos triângulos ABC, ACD e ADE. Faz sentido ou não? Separar nesses três? Sim. Essa área aqui da direita vai ser o produto vetorial de AB com, AC. Então, aqui vai ser AB com AC. Essa área aqui do meio vai ser AC com AD sobre 2, né? Lembrando que é tudo sobre 2. E essa área aqui vai ser quais dois vetores? Olhem para mim. AE e AD. AD com AE ou AE com AD, tanto faz. Porque está em módulo nesse caso. Tudo bem ou não? Então, independente se eu tenho muitos pontos e eu quero calcular a área de um polígono, principalmente convexo, né? Um polígono. Então, basta pegar triângulos por triângulos, né? Então, a gente acaba conseguindo fazer esses cálculos. Algumas informações importantes, como eu falei, né, anteriormente. O produto vetorial de dois vetores, obviamente. Então, o vetorial V é sempre ortogonal a U e a V. Não sei se tem... sim. Vai passar uma crase. Eu não sei se tem crase ou não, mas enfim. O resultado do produto vetorial é um vetor, e esse vetor ele forma um ângulo de 90 graus simultaneamente, tanto com o vetor U quanto com o vetor V. Tudo bem? Inclusive tem a ver com aquela regra da mão direita que a gente estabelecia anteriormente, né? O dedo sempre vai apontar para fora do plano onde você coloca os outros dois vetores. Na verdade, ele vai sempre apontar ortogonalmente. Tudo bem? Outra propriedade importante é que o vetorial V não é V vetorial U. Não são iguais. Porque se trata de um determinante. E se tratando de determinante, quando a gente trocava duas linhas, tinha uma determinada propriedade que eu comentei certa vez, é que isso, um é igual a menos o outro.
É exatamente o que a gente estava falando antes, né? Se você faz U vetorial V, o dedo, por exemplo, aponta para cima, e se você faz V vetorial U, você está no sentido contrário, então o dedo aponta para baixo. Tudo bem ou não, pessoal? Aí troca o sinal, né? Isso, exatamente. Eles são iguais desde que você troque o sinal, ou seja, né, eles têm sinal trocado. Tudo bem? Bem. Ótimo. Bom, passando para o próximo assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre produto misto, mas na verdade não tem muito o que falar. Produto misto. Eu não vou provar a forma final dele, mas o produto misto entre três vetores, U igual a XU, YU, ZU. Vou tentar fazer o Z assim. V, o vetor XV, YV, mesma coisa, né? E ZV. E W, o vetor XW, YW e ZW. Acabei de falar que ia fazer o Z desse jeito e já fiz um Z do contrário. E ZW. O produto misto e aqui a gente declara ele como sendo U, V e W nessa ordem. Então, UVW, produto misto, é igual a U, produto escalar, com V vetorial W. Então, primeiro você faz um produto vetorial entre V e W, e com a resposta, que é um vetor, você vai fazer o produto escalar com 1. No final, isso daqui dá um número ou dá um vetor? E aí? E aí, tem alguém ouvindo? Alô? Eu acho que vai dar um vetor. Um vetor, você acha? Alguém mais acha que é vetor? Primeiro, você faz o produto vetorial. O resultado do produto vetorial dá o quê? Vetor ou o número? Isso aqui você tem que lembrar, gente. Eu acabei de falar. Produto vetorial da vetor. Dá vetor. Exato. E aí você pega um outro vetor e faz o produto escalar entre eles. E esse produto escalar dá o quê? Um vetor ou um número? Número. Um número. Dá um número, dá um número. Então o resultado é um número, um escalar. Tudo bem? E como a gente pode calcular isso daqui sem ter que fazer primeiro aquele produto vetorial com I, J, K e depois ainda ter que fazer o produto escalar? Simples, a gente pode. Existe uma fórmula para resumir isso. De novo, eu não vou fazer a prova, mas ela é uma prova relativamente simples. No caso, é só manipular um monte de letra. Mas, resumindo, isso pode ser escrito como o determinante de XU, YU, CU, não tem essa vírgula, XV, YV, ZV e XW, YW e ZW. Ou seja, basta colocar os três vetores em cada linha, né, na ordem que foi dada, né, nessa ordem aqui, e calcular o determinante, que vai dar um número nesse caso, né, porque não tem nenhum vetor dentro desse determinante. De novo, é importante olhar que a ordem do produto misto ela altera o resultado, né? Sempre que você troca duas linhas, você vai estar invertendo o sinal. E aí, a cada duas trocas, por exemplo, de ordem, você acaba voltando no que era antes. Então, vamos a um exemplo. Vou pegar os primeiros dois vetores, 1, 2, 3, V igual a 3, 2, 1. E vou pegar W como sendo 1, 0, 1. Tá?
Então, o produto misto U, V, W, nessa ordem, vai ser o determinante da matriz 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 0, 1. Que nesse caso vai dar 2 mais 0, menos 6, menos 0, menos 6. Então, vai ficar 4 menos 12, menos 8. Esse é o produto vetorial dos três. Tá claro? Ou não? Tá claro. Acho que eu não preciso fazer do outro jeito, né? O jeito que a gente calcula é esse daqui, né? Que no caso é esse jeito aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso daqui também, mas acho que não há necessidade de fazer pela definição em si. O que teria que fazer? Teria que pegar o vetor V e W, calcular o produto vetorial entre eles, que ia me gerar um terceiro vetor, um outro vetor, no caso, e calcular o produto escalar com esse 1, 2, 3. O resultado final teria que ser menos 8. Bom, e o produto misto, assim como os outros dois produtos, possui uma propriedade geométrica. E a propriedade geométrica dele diz respeito ao volume do tetraedro, perdão, do paralelepípedo, que pode ser formado pelos três vetores. E aí vamos ver se eu vou conseguir desenhar eles aqui. Então, dados os três vetores, assim, aqui no caso eles não estão ocupando o mesmo plano, tá? Digamos assim que existe um ângulo entre esse aqui e entre esses dois. Conseguem ver que isso aqui está, de certa forma, tridimensional ou é muito difícil de enxergar? Bom, Tranquilo de enxergar. esses dois vetores, como eu falei antes, eles formam um paralelogramo, né? Se você enxergar dessa forma. Bem ruim aqui o desenho. Forma tipo um cubo aí, né? Isso. Uhum. Esses dois vetores, vou colocar os nomes, né? U, V e W. Tá? U com W também forma um paralelogramo. Assim como U com V também forma um paralelogramo. Não sei se vocês estão enxergando, que eu estou desenhando. Eu vou fazer um pouquinho mais. Vou ter que entortar as coisas aqui, senão eu não consigo enxergar. Então, esses três vetores, eles definem esse paralelogramo aqui. Não sei se é visível para todos. É visível para todos ou não? Sim, sim. Sim. E o volume desse paralelogramo é dado como um módulo do produto misto de UVW. A prova também está lá no material. Não acho que é necessário a gente fazer ela. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que dentro desse paralelogramo a gente pode definir esse tetraedro aqui. E a pergunta, não sei se vocês enxergaram, é tipo uma pirâmide de base triangular. Deu para enxergar tetraedro ou não? Vou apagar e fazer com outra cor. Esse tetraedro aqui. Sim ou não? Sim, sim. Dá pra ver. Algo assim, né? E a questão é que dentro desse paralelepípedo cabem 6 tetraedros desse. Basta vocês olharem que eu posso dividir, por exemplo, aqui no meio, esse cubo, né? E aí vocês vão ver que tem esse tetraedro que vocês estão olhando aqui, em azul. Vai ter um outro tetraedro, vou tentar fazer em verde, entre esses caras aqui. É difícil de enxergar isso daqui. Olha lá. Porque agora eu não vou conseguir apagar esse daqui. Conseguiram enxergar um outro lá no fundo? Sim.
Cabe Não sei. 6 aí, né? Então, do lado esquerdo aqui tem 3. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem esse azul, tem esse verde do fundo e tem esse aqui que está misturado entre o azul e verde. Dá para enxergar ou não? Tá. Tem um aqui, né, encostado na parte de baixo, tem esse aqui de cima para baixo, e tem esse aqui que vai da tela lá para o fundo, né? E aí, do outro lado tem a mesma coisa, portanto, a gente tem 6 tetraedros desse daqui, né? Portanto, o volume de cada tetraedro desse vai ser o módulo do produto misto, o VW, sobre 6. Então, a gente pode partir para os exercícios que eu tinha citado. Vão ser mais ou menos o que vocês vão acabar apresentando no dia 12, acho, né, que ficou. Tem que dar uma olhada depois de novo. Simulado 2.1. Eu vou resolver esses exercícios. Eu vou deixar por último só esse daqui, que é o mais chatinho deles. O resto eu vou tentar fazer agora, se der tempo, né, obviamente. Se não der, a gente continua na próxima aula. Só vou pedir 2 minutinhos, eu já volto rapidinho. Só um pouquinho. Desculpa, voltei. Os imprevistos acontecem. Bom, o primeiro exercício que está lá, vamos ver. Eu dou 3 vetores, inclusive 2 deles eu já até fiz algumas contas, né? E o terceiro é esse W que está aqui, e peço para calcular, então, o produto escalar entre U e V, entre U e W, depois o produto vetorial entre U e V, o produto misto entre U, V e W, o produto escalar entre o módulo, perdão, produto escalar não, o produto entre o módulo de U e o módulo de V, a projeção de U sobre W, a área do paralelogramo formado por U e V, do triângulo formado por U e W, e por último, o volume do tetraedro formado por U, V e W. Algumas dessas respostas elas já estão escondidas aqui no meio das primeiras, né? Então acabam se completando. Vamos começar copiando os vetores. Então, U é o vetor, eu vou copiar aqui, depois eu mudo a tela, tá? 2, 2, 3. V é o vetor 1, 1, 2. E W é o vetor menos 1, 2 e 0. E o primeiro exercício é para calcular o produto escalar entre U e V. Tá? O produto escalar entre U e V é dado por 2, 2, 3. Produto escalar com 1, 1, 2. Quanto dá isso daqui, por favor? Uma linha d'água enquanto isso. Fala em termos de soma para mim, dá quanto? Dá 2 mais... Vai dar 10. 2 mais 2 mais 6, né? Que, no caso, é 10. Tá claro para todo mundo como é que eu fiz essa conta? Vou estender isso como sim. Letra B. Eu quero o produto escalar entre U e W. E o produto escalar entre U e W é 2, 2, 3. Produto escalar com menos 1, 2 e 0. Nesse caso, vai dar menos 2. Mais 4 mais 0. 2. Sim ou não? Sim. Sim? Alguém não está entendendo, gente? Se vocês não estão entendendo, tem que perguntar, por favor.
Seguindo, eu peço, então, o produto vetorial entre U e V, que é o determinante da matriz IJK, 2, 2, 3, 1, 1, 2, eu já fiz isso em algum momento, né? Que dá 4i mais 3j mais 2k menos 2k menos 3i menos 4j, que vai dar 4i menos 3i e 3j menos 4j menos j e 0k, que nesse caso é o vetor 1, menos 1 e 0. Tudo bem? A letra D do exercício, eu peço o produto misto entre U, V e W. E o produto misto entre U, V e W é dado pelo determinante da matriz 2, 2, 3, 1, 1, 2 e W, que é menos 1, 2 e 0. Então, isso vai dar 0 menos 4 mais 6 mais 3 menos 8 menos 0. Deixa eu só confirmar ver se está certo. 0 menos 4 mais 6 mais 3 menos 8 menos 0. Então tá certinho. Então vai ficar 9 menos 12 menos 3. A letra E. Eu quero saber na letra E o produto entre o módulo de U pelo módulo de W. E aqui antes eu preciso calcular separado o que é módulo de U e o que é módulo de W. No caso, o módulo de U é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai dar raiz quadrada de 4 mais 9, ou raiz de 13, ou 13 não, né? 17, perdão. E módulo de W é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Nesse caso, vai dar raiz de 5. Né? Então, isso é raiz de 5 vezes raiz de 17, ou ainda raiz de 85, né? Estou enganado. A letra F é a projeção de U sobre W. Então, F, eu quero saber a projeção ortogonal de U sobre W. E essa projeção ortogonal é dada por U, produto escalar com W, dividido por W, produto escalar com W. Isso tudo dá um número vezes o vetor W. Né? Ou seja, então vai ficar 2, 2, 3, produto escalar com menos 1, 2 e 0, dividido por menos 1, 2 e 0, produto escalar com menos 1, 2 e 0. Tudo isso vezes menos 1, 2 e 0. Né? Em cima vai dar menos 2 mais 4 mais 0, dividido por, embaixo vai ficar 1 mais 4 mais 0. Vezes menos 1, 2 e 0, que dá, em cima vai ficar 2, embaixo vai ficar 5, menos 1, 2 e 0, dá o vetor menos 2 quintos, 4 quintos e 0. Tá claro para todo mundo? Eu só estou aplicando nas fórmulas que a gente viu na aula passada e hoje, certo? Certo. Então, o produto escalar, tá aqui, acho que nada demais, né? O próximo item é encontrar a área do paralelogramo formado por U e V. Então, a área desse paralelogramo, vou chamar isso de letra G, essa área do paralelogramo é o módulo do U vetorial V. Né?
Só que eu já calculei esse produto vetorial. E esse produto vetorial, eu tenho anotado aqui, tá? Não vou voltar lá. Ele dá 1, é o módulo do vetor 1, menos 1 e 0. Certo? Ou não? Ah, vocês não estão enxergando, né? Então, a área do paralelogramo é dada pelo módulo do produto vetorial U por V, só que em um exercício anterior, acho que a letra C, eu calculei esse produto vetorial de U por V e dá esse vetor 1, menos 1 e 0, certo? Então eu venho aqui e calculo o módulo desse produto vetorial 1, menos 1 e 0, que vai dar, a gente tinha calculado antes também, raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, raiz de 2. Sim ou não? Certo. A área do triângulo formado por U e W. Então aqui, se eu quero saber a área do triângulo formado por U e W, eu preciso primeiro calcular o produto vetorial de U por W, né? E o produto vetorial de U por W é o determinante IJK 2, 2, 3. O W é o vetor menos 1, 2 e 0. Então, esse determinante dá 0i. Então, menos 3j mais 4k. No sentido contrário, vai ficar mais 2k, menos 6i, menos 0j. Então, no final das contas, vai ficar menos 6i. J, eu tenho menos 3, menos 0, então menos 3j. E no K eu tenho 4k mais 2k mais 6k. Então, a área desse triângulo formado por U e por W vai ser o módulo do U vetorial W sobre 2. Ou seja, vai ser o módulo do vetor menos 6, menos 3 e 6 sobre 2, que é igual a raiz quadrada de, vou colocar direto, 36 mais 9 mais 36 sobre 2, que é igual a raiz de 81, se não me engano, sobre 2, que dá 9/2. Sim ou não? Tá. Uhum, sim. Tranquilo? Então, a área do triângulo formado entre dois vetores, nesse caso entre U e W, é o módulo do produto vetorial. Então, calculei primeiro o produto vetorial, calculei o módulo que dá raiz de 81, dividi por 2, e essa é a área do triângulo formado entre eles. A última questão é o volume do tetraedro formado por U, V e W. Então, a gente sabe que o volume desse tetraedro, acho que é a letra I, o volume do tetraedro é igual ao módulo do produto misto de U, V e W sobre 6. O produto misto de U, V e W a gente já tinha calculado. Perdão. O produto misto entre os três vetores dá menos 3, certo? Então, a gente sabe que esse volume do tetraedro é um módulo de menos 3 sobre 6. A gente sabe que vai dar 1/2 ou 3 sobre 6, tanto faz. Tranquilo essa questão ou não? Tranquilo. Ótimo. A próxima questão, então, vocês podem ver que nessa prova, por exemplo, essa questão valia 1,5, né? 1,5, 1,75, 2, 3 pontos, 4, 5. Valia quase metade da prova, essa questão que eu acabei de fazer. Nem sei quantos minutos foram, mas foi rápido até, né? E as outras questões valiam os outros 5 pontos, né? Então, o exercício 2 pede para encontrar o valor de x do vetor u, né? Nesse caso eu estou esse vetor u que é x, 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 e eu quero saber o valor de x tal que v, ele, né, o vetor u e o vetor v, dado por x, x e menos 2,
forma um ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 graus. E alguém lembra como é que eu faço isso? Quando que o que significa o ângulo da 90 graus? Na aula passada eu bati bastante. O que vai ser igual a zero? É numa fórmula, parece. Eu só falei de um assunto na aula passada, né? Eu só falei de um produto, no caso. Qual que era o produto que eu falei? É a origem? Não. Qual foi o produto que eu falei na aula passada? Produto escalar? Produto escalar. Né? Isso daqui é a mesma coisa que quis dizer que isso daqui é zero. Né? Lembre-se desse detalhe. Ângulo de 90 graus, produto escalar igual a zero. Então, nesse caso aqui, U vezes V, produto escalar, nesse caso, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado menos 2x. Sim ou não? Tá. Tudo bem que dá x quadrado mais x quadrado menos 2x? Alguém não entendeu? É x vezes x vezes x, menos 2 vezes x. Isso tem que ser zero, portanto, vai ficar 2x ao quadrado menos 2x igual a zero. Tirando 2x em evidência, vai sobrar x menos 1, ou você pode usar Bhaskara também. E daqui você tira que ou x é zero, ou x é igual a 1. Se você aplica Bhaskara, né, delta é igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c, então vai dar 4. E, portanto, x é igual a menos b, a menos 2, mais ou menos raiz de 4 dividido por 2 vezes a. Por 2 vezes 2. Que nesse caso vai ficar, então, 2 mais ou menos 2 dividido por 4, que dá 2 mais 2 dividido por 4, 1, 2 menos 2 dividido por 4, 0, que são essas duas soluções que eu tinha colocado aqui. Certo? Esses são os dois valores de x para os quais o produto, o ângulo entre o vetor u e v tem que dar 90 graus. Deixa eu só virar a página aqui rapidinho. Seguindo na lista, o exercício 3 fala para você encontrar o valor de x, né, tal que o vetor u igual a x de novo, e o vetor v igual a 1, 2, formem um paralelogramo de área 8. Então, a área do paralelogramo é igual a raiz de 8, perdão. Essas são as informações que a gente tem. Se eu estou falando de área de paralelogramo, eu estou falando de produto vetorial entre eles, correto? Espero que sim. E para falar de produto vetorial, eu vou calcular U com V. E o produto vetorial de U com V é o determinante da matriz IJK. X e x, que é o que eu quero saber. 1, 2. E isso vai dar 2x vezes i, mais x vezes j, mais x vezes k, menos x vezes k, menos x vezes i, menos 2x vezes j. Fim das contas, eu tenho 2xi menos xi, perdão, vai sobrar só xi. Mais xj menos 2xj, na verdade, vai ficar menos xj. E xk menos xk, 0k. Então, o produto vetorial entre u e v dá x menos x e 0. Né?
E eu sei que a área do paralelogramo é dada pelo módulo desse vetor, x menos x e 0. Eu vou escrever o vetorial V, né, que é o módulo de x menos x e 0, que é igual à raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado, que nesse caso vai dar raiz quadrada de 2x ao quadrado, e isso tem que ser igual à raiz de 8, que foi o que eu coloquei no exercício, né? Então, por um lado, a gente tem que a área do paralelogramo é esse módulo do produto vetorial, que dá esse aqui, 2x raiz quadrada, perdão, de 2x ao quadrado, e por outro lado, a gente sabe que isso é igual a raiz de 8 pelo exercício, né? Pelo enunciado do exercício. Elevando ao quadrado dos dois lados, eu tenho que 2x ao quadrado é igual a 8, portanto, x ao quadrado tem que ser igual a 4, portanto, x tem que ser mais ou menos 2, né? Não só 2. Sim ou não? Esse é um pouquinho mais chatinho, né, de entender, querendo ou não. Mas não é nada demais, no final das contas, né? Tem que usar a informação que eu dei. A informação que eu dei é que a área do paralelogramo entre esses dois vetores é raiz de 8. Se eu estou falando de área de paralelogramo, automaticamente eu estou falando do módulo desse produto vetorial aqui, certo? Tem que associar as coisas. Se eu estou falando de ângulo, eu estou falando de produto escalar. Se eu estou falando de área, eu estou falando de produto vetorial. E se eu estiver falando de volume, automaticamente eu estou falando de produto misto, né? São os três produtos que a gente tem associado às três propriedades geométricas que a gente tem também. Então, foi o exercício 1, 2, 3. O exercício 5 tem a ver exatamente com aquilo que eu tinha passado antes, né? Eu quero saber qual é a área desse trapézio, ABCD, e para calcular a área desse trapézio, eu vou dividir isso em triângulos, né? Por exemplo, AB com AD e AD com AC. Faz sentido isso para vocês ou não? Faz sim. Faz. Então, é exatamente o que eu tinha feito naquele exemplo. Na verdade, eu não cheguei a calcular, né? Só dei como exemplo. Só um segundinho que eu estou anotando os pontos aqui para ficar um pouco mais fácil. Eu tenho eles aqui do meu lado, numa folhinha de papel. C é o ponto 3, 2, 3 e D é o ponto 5, 2, 3. Então, com esses pontos, de novo, se eu tenho aquele trapézio, eu estou interessado no AB com AD, formando um triângulo, e depois AD com AC, para formar o outro triângulo. Então, eu vou calcular AB, AD e AC. São esses três vetores que eu falei, não foi? Eu não sei, não vou desenhar igualzinho, perdão, tá ao contrário aqui, né? Aqui é D, aqui é C. Eu não vou conseguir desenhar igualzinho, mas só para a gente ter uma representação, né? Então, AB com AD vai dar esse triângulo, e AD com AC vai dar esse outro triângulo, né? Isso vai ser o suficiente para a gente poder calcular a área desse trapézio como um todo. AB nada mais é do que B menos A. Me permitam fazer direto. Isso menos isso vai dar 5, 0, 0. Certo? Ou não? AD é D menos A, que vai ser isso menos isso, que vai dar 3, 2 e 0. E AC é C menos A, que é isso menos isso, que dá 1, 2 e 0.
Por fim, como eu falei, eu preciso saber esse módulo de AB com AD, a área do trapézio que eu quero é a área desse triângulo mais a área deste outro triângulo aqui. Sim ou não? Essa eu gostaria que vocês me respondessem. Tá claro que a área do trapézio que eu quero, né, ABCD, é a área desses dois triângulos que eu acabei de colocar aí na tela? Tá, sim. Sim. Certo. Então, para poder calcular, eu preciso encontrar esses dois produtos vetoriais. Sendo que AB vetorial AD é o determinante IJK AB 500, AD, AD primeiro, AD, tá. Então 320, né? E AD com AC é o determinante IJK Uhum. 3, 2 e 0, que é o AD. O AC é 1 menos 2 e 0, se não estou enganado, né? Menos 2, perdão. Deixa eu só ver um negocinho aqui. C menos A, é menos 2, né? É 2 menos 4. Menos, perdão. Então, 1 menos 2 e 0. E vamos lá. Esse primeiro determinante, então, vai dar 0i mais 0j mais 10k menos 0k menos 0i menos 0j. Ou seja, isso aqui dá só 10k, que é a mesma coisa que o vetor 0, 0, 10. Esse outro aqui dá 0i mais 0j menos 6k, e subindo vai dar menos 2k menos 0i menos 0j, por fim, 0, vou colocar direto, vai 0, 0, menos 8. Tudo bem que dá 0, 0, menos 8? Vai dar só menos 8k na soma disso aqui tudo? Sim ou não? Entender esse silêncio como um sim. Então, a área do trapézio, como eu falei, é o módulo de AB AD sobre 2. Tanto faz se é dentro ou fora do módulo sobre 2, né? Mais o módulo de AD com AC sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 0 mais 10 ao quadrado sobre 2, mais a raiz quadrada de 0 mais menos 8 ao quadrado sobre 2, que vai dar 10 sobre 2. Não vou conseguir fazer aqui embaixo. Passando para a próxima página, então vai ficar 10 sobre 2, mais 8 sobre 2, que dá 5 mais 4, 9. Esse é o volume, a área do trapézio ABCD dado aqui. Certo? Deu para entender a dinâmica do negócio? Por mais que as contas talvez eu tenha feito um pouco rápido, não sei se foi muito rápido para vocês ou não, se estão conseguindo acompanhar, mas a lógica é essa, né? É a mesma. Se eu tenho uma figura, nesse caso, com 4 pontos, eu dividi em 2 triângulos e calculei as áreas. Esse é o único jeito de fazer? Não. Eu poderia ter muito bem, ao invés de ter definido desse jeito aqui, ter cortado, por exemplo, sim. Né?
E eu poderia fazer BD com BC e depois BC com BA, tranquilamente. Ou BD com BC, AB com AC. Se vocês forem ver também vai dar no mesmo. Existem muitos jeitos de fazer, né? Utilizando esses triângulos. E a escolha dos vetores é com vocês. Sim ou não? Espero que sim. Opa. Alguém não entendeu, gente? Os exercícios que eu fiz até agora? Porque isso daqui é o que eu vou cobrar de vocês na próxima apresentação. Seguindo, então, para o último exercício, que eu pulei, né, no caso, que foi o exercício 4, que eu falei que deixaria para fazer por último. Vou ler ele aqui rapidinho. Então, encontre os vetores. Na verdade, é um vetor só, né? V igual a ABC, é um vetor que eu desconheço completamente, tal que V é ortogonal, ou seja, forma um ângulo de 90 graus a esse vetor U dado aqui. O módulo dele é raiz de 12 e o ângulo entre ele e W é 45 graus. Tá? Então, eu tenho que usar todas essas informações, onde o V é desconhecido, é um vetor ABC. O U é o vetor 1, menos 1 e 0. E eu sei que o ângulo θ entre U e V é 45 graus. E se eu estou falando de θ, eu estou falando de produto escalar, lembra? Além disso, eu sei que o módulo de V é raiz de 12. E eu sei que W é, dado como vetor, né, 1, menos 1 e 2. Esses dois, perdão, eu falei uma coisa errada. Aqui não é 45, né, aqui é 90. Eles são ortogonais, né, no enunciado do exercício. Esses dois aqui, sim, formam um ângulo V e W, né, de 45 graus. Certo? Então, eu tenho que usar essas informações para tentar descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. E a primeira informação que eu vou usar é a informação de que U e V são ortogonais. E U e V são ortogonais, como eu já perguntei antes, significa que U, produto escalar com V, o V, produto escalar com U, tanto faz, é zero. E fazendo isso, eu tenho que 1 menos 1, 0, produto escalar com A, B, C, dá zero. Ou seja, que A menos B mais zero é igual a zero e, portanto, que A é igual a B. Sim ou não? Sim, sim. Sim? Certo. Se A é igual a B, então automaticamente eu posso reescrever o meu vetor V como sendo A, C ou B, B, C, tanto faz, né? Tá. Sabendo disso, eu vou para a minha próxima informação, que o ângulo de entre V e W é de 45 graus. Então, pela minha fórmula, utilizando o ângulo, né, eu estou falando de produto escalar de novo. Então, V com W, produto escalar, né, é igual a módulo de V vezes módulo de W vezes o cosseno do ângulo entre eles. V a gente sabe que é o vetor AC. W a gente sabe que é o vetor, anotei aqui, 1, menos 1 e 2. Por outro lado, o módulo de V eu dei no exercício é raiz de 12. Perdão. E o módulo de W é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, vezes o cosseno de 45 graus. Do lado esquerdo, eu tenho, então, A vezes 1 menos A mais 2C. Do lado direito, eu tenho raiz de 12 vezes, aqui vai ficar 4 mais 1, raiz de 6, vezes cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Então,
Do lado esquerdo, os dados vão se cancelar, vai sobrar só 2c, igual a raiz de 12 vezes... que é a raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 12 vezes raiz de 12, no final das contas, vai ficar só 12 sobre 2. Eu só simplifiquei a conta no final das contas. A conta no final das contas, né? Mas enfim. Isso quer dizer que o C vai ser 12 sobre 4, ou seja, 3. Sabendo disso, eu sei que o V, então, é da forma A3. E por último, eu vou usar a informação de que o módulo de V é raiz de 12, ou seja, raiz quadrada de A ao quadrado mais A ao quadrado mais 9, que é 3A ao quadrado, é igual a raiz de 12. Portanto, A ao quadrado mais A ao quadrado mais 9 tem que ser 12, ou seja, 2A ao quadrado mais 9 tem que ser ou igual, né, a 12 menos 9, portanto, A ao quadrado então, é igual a 3 meios. E por fim, o A é mais ou menos raiz de 3 meios. Essa seria a minha solução. Como eu falei, esse é o exercício mais chatinho, porque você tem que traçar, de certa forma, um plano de como você vai resolver esses exercícios utilizando essas informações que eu dei aqui no início, né? Essas informações aqui. A primeira sugestão é sempre começar, mas nem sempre vai ser assim, tá? É sempre começar utilizando a ortogonalidade, porque no final das contas vai ser um produto escalar igual a zero, o que significa que você vai conseguir você vai conseguir dar uma simplificada no seu vetor inicial que tinha A, B e C, né, fazendo sumir uma das letras em função das outras duas. Por outro lado, a gente não tinha mais informações para utilizar, a não ser a raiz, o módulo igual a raiz de 12, e se eu usasse essa informação, módulo igual a raiz de 12, nesse estágio, eu teria algo assim, raiz quadrada, desse jeito, igual a raiz de 12. E, portanto, daqui a gente não ia conseguir tirar muita informação. Eu não sei se vocês enxergam isso. Eu não consigo escrever um C bonitinho. Então, eu guardo essa informação, testei, não ficou muito legal, cheguei nisso aqui. Não ficou muito legal, guardei. Vou para a próxima informação. A próxima informação é que o ângulo entre V e W é 45 graus. E disso eu consigo tirar, utilizando essa fórmula que eu falei que seria bem importante na aula passada, a gente consegue chegar nisso daqui, né? Que C é igual a 3, desde que a gente lembre, obviamente, que o módulo de V é raiz de 12. Tá? E aí, juntando agora o C naquela parte em que o módulo é igual a raiz de 12, a gente consegue obter o A, que era a última coisa que faltava. Portanto, o V, né, tenho dois Vs, V1 e V2. O V1 é raiz de 3 meios, raiz de 3 meios inteiro, raiz de 3 meios, A igual a B, e 3. E o outro, V, é menos raiz de 3 meios, menos raiz de 3 meios, 3. São dois vetores. Ok? Talvez esse último tenha ficado levemente mais confuso, ou bem mais confuso, eu não sei. Mas se vocês não se expressarem, eu não vou conseguir descobrir. De qualquer forma, esse era o último exercício que eu tinha para mostrar hoje. E a nossa próxima apresentação, eu falei que ficaria para o dia 12. Foi isso? Acho que era 9, professor. 9 de abril, né? Isso, dia 9, perdão. É isso mesmo, dia 9. Na sexta-feira, né? Porque na semana que vem, dia 2, não tem aula síncrona, né? Porque é feriado. Então, na semana que vem a gente não tem aula síncrona, a gente retorna com as apresentações no dia 9, tá? Vocês vão ter 2 semanas, então, tecnicamente, para dar uma repassada nesse conteúdo, assistir de novo essa aula, talvez. E os exercícios que eu vou passar para vocês, eles vão estar contidos nesse escopo que eu passei hoje, tá? Vai ser alguma coisa nesse sentido. Perfeito?
Sim, deu pra entender bem. Tá. Na minha página, de novo, tem mais duas simuladas para vocês fazerem.